Oi, gente, aqui é o Michel Leme e prazer ter vocês aqui. Lives é o que temos, né? Para encontrar os amigos e amigas. E vamos em frente porque tem sido muito positivo isso. Só esperando o Fernandinho chegar aí. E vamos nessa. Fernandinho na área. Vamos iniciar. Tá funcionando aí ou tá meio ruim a internet, hein? Tá, Fernandinho? Aê. Eu tô te vendo, mas você congelou, mano. Fernandinho, acho que travou aí, mano. Entra de novo aí. Estamos aguardando o Fernando Amaro chegar junto aí. Pra mim aparece só carregando a tela dele. Pera aí, vamos começar de novo aí. Eu acho que é o melhor jeito, né? Então, gente, acho que eu vou reiniciar a live, tá? Hum, acho que eu vou ter que reiniciar aqui, gente. Fernandinho vai entrar de novo aí, acho. Aí, Ivan, todo mundo aí. Fala, Fernando. Fernandinho, acho que vê se dá pra você solicitar de novo, mano. Senão eu reinicio a live aqui. Walter. Aham. E aí? Ah! Acho que a internet tava de mau humor aqui agora há pouco. Normal, mano. Você me vê bem e ouve aí, tranquilo? Tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Tô. Tá tudo certo aí? Minha conexão não tá dando Não. paradinhas? Agora eu tô te ouvindo. Tinho. Tá bom. Bom, E mano, em aí? primeiro lugar, que saudades, né? Pois é. Saudade sua, saudade de tocar, mas a gente mantém um diálogo constante, né, mano? Então, Sim.
Você é minimiza um um dos pouco caras que eu tenho mantido um diálogo. Oi? Você é uma das pessoas que eu tenho mantido um diálogo, assim, semanal, pelo menos. É, então, e isso minimiza um pouco, né? Fiz sábado passado com o Jonatas aqui também. E, enfim, acho legal fazer isso e expandir isso, né? Nessa época. Porque não sei se é tão cedo que vai voltar a circular normalmente e a gente tocar em grupo, né? Exato. Acho que não tão Então, cedo, né? Pelo menos até setembrinho, acho que não volta ao normal, normal. mas acho que o que eles chamam de esse lockdown, esse isolamento, embora alguns venham com esse papo todo de economia, eu gosto muito daquele argumento, né? É melhor recuperar a economia com as pessoas vivas, né? Sim. E também, enfim, tem outras coisas, mas eu pus no nosso mini release que a gente gravou um álbum, né? A gente vem tocando direto aí desde 2008, eu acho, É. Acho que né? 2010. 10? É. Quando era o Cabu? Quando era o Cabu? Acabou, acho que foi de 2011 a 2014, não sei. 2010, Ah, é 2014. verdade. É, mais recente, né? É. Mas, enfim, tem vários vídeos com a gente tocando, né? Parece que a gente se E, conhece e o faz mais. mais tempo, mas é isso. Pois é. O Fernandinho tá travando aí, viu, mano? Tá dando uma É, travada aí a sua internet. Você tem como ficar mais perto do Wi-Fi zera? eu tô bem perto, na verdade. Tá travado aí? Tá dando uma travadinha de vez em quando, mas tudo bem. Tá. Ah, não, É, é que tá intermitente, às vezes trava, às vezes não trava. pode E crer. aí o. A, e a gente, esses dias teve a sorte, né, da Edna gravar um som nosso e ela lançou, pôs no YouTube e deu pra matar um pouco mais a saudade também, né? Que a gente tocando no Heron e, e eu acho que esse vídeo aí, assim como o disco também tem isso, né? O que é o Senda, que tá disponível nas plataformas digitais. Gente, não tô aqui pra vender nada, não, tá? Mas eu acho interessante falar das coisas que a gente materializou, seja em vídeo como ou álbum. E eu fiquei contente com esse vídeo da Edna porque ele mostrou a gente com aquele grupo numa espécie de um dos auges do entrosamento, né? Não sei se você assistiu aí. Eu ainda não vi esse show do Senda, não. Eu até ia falar que a gente gravou 3 discos, né? Contando com o do Maicon, que ainda não lançou. Verdade, o do Michael. É, aí tem um do É, Maicon, o Senda e esse que ainda não lançou. fato, fato. Esqueci. É isso aí, É. mano. E Porque aí eu nós, não. Oi? Fala, fala, fala. Porque é isso bem colocado, porque eu tinha esquecido esses do Michael, bobeira, né? Sombras do cérebro. Mas, mas realmente é isso aí. E outra, a gente tocou junto direto, né? Nós tocamos toda terça no nossa casa com o Vinícius Chagas e o Jackson, que é um grupo que continua, né? Depois nós vamos gravar isso. E, e nós tocamos direto com Senda ao mesmo tempo. E fora alguns, um ou outro gig que a gente se encontrava, o que eu te chamava para fazer um Sagrada Música, algum treco assim, com outros times, né? Então, eu acho interessante, mano, a gente. Eu não. A live está aqui no meu perfil, mas é que nem um tema, né? Eu levo um tema para tocar, ele não é mais meu, ele é nosso. Sim. Mas uma das coisas que eu acho interessante, mano, de comentar e a gente trocar uma ideia é sobre essa questão do entrosamento, que ele não é realmente você. Ele não tem a ver com você presumir o que o outro vai tocar. Tem a ver com uma sintonia mesmo.
Sim, Porque a gente costuma fazer coisas que são da linguagem, tipo, pé, puteco, e a gente dá esse um junto, ou então. Só que tem outras coisas acontecendo, que não estão no script, nem do tema e nem da linguagem. Então eu acho que a questão de tocar mais por aí, tocar o máximo que a gente pode, um dos lados que ela favorece é isso, né, mano? sim. É, de tudo isso que você falou, eu acho que começaria falando assim. A nossa relação. Bicho, eu vou só desligar o ar-condicionado que eu fiquei com frio da porra. A nossa relação sempre foi, bicho, super do som, né? Acho que a gente pouco falou no começo, né? Era oi, aí, beleza, mas a gente tocava às vezes 15 minutos, né? Mas se falava mesmo 2 minutos. Então a nossa relação foi sempre tocando primeiro, né? Até assim, Sim. a gente de fato conhecer um ou outro e tal, foi um segundo momento, né? Primeiro é o som. E eu lembro disso muito claro, assim, quando eu comecei a tocar, comecei a sair para trabalhar e tal. E as pessoas falaram, bicho, vai ver o Michel, vai ver o Michel. E aí eu ia te ver, cada vez você tava com uma galera diferente e uma galera da minha idade. Que era o que eu achava Hum, diferente, por exemplo, das outras pessoas. Eu via muito assim, tipo, a galera da sua idade tocando com a galera da sua idade e a galera da minha idade tocando com a galera da minha idade. E você é um cara que permite o contato, né? Porque eu sempre pensei, tipo, você vê o Miles, assim, pô, ele trocou de banda milhares de vezes e ele mantinha a banda na mesma idade, né? Ele ia envelhecendo e a banda era sempre de moleque, né? E, e aí eu achava legal que você fazia isso e de fato, quando eu comecei a tocar com você, eu lembro da primeira canja que eu dei, eu não lembro exatamente se foi um Juju, que inclusive eu tenho até hoje gravado aqui, porque o Nali gravava tudo. Eu acho que esse Juju que eu tenho já foi depois um pouco, mas desde a primeira canja eu sempre aprendi muito tocando com você, né? Tipo, desde não se perder na forma, porque, enfim, eu entrava para tocar depois do Nali ter saído, vocês estavam todos quentes, né, bicho? Estavam tocando há uma sim. hora e meia. Então, desde saber dar uma canja, até depois, outras vezes que eu já estava mais à vontade com vocês, assim, de ir um pouco para cima no som, né? Tipo, não ficar tão na função com medo da canja, né? E aí tocar realmente junto. Daí a Hum. começar a liberar, mesmo assim, eu tocava muito com a galera da minha idade, mas eu lembro que essa ligação com você foi fundamental para eu linkar as coisas, sabe? O estudo com o tocar, o que que era tocar mesmo. E aí eu lembro, bicho, a primeira vez que você me ligou, acho que não foi nem que você me ligou, você me chamou no Facebook para fazer eu, você e o Fio Caporale. Nossa, esse dia foi louco. Eu falei, caralho, vou tocar com o Michel mesmo. Tipo, era meio assim, de fato eu não tô fazendo merda, assim, né? O Michel me chamou para tocar, né? E acho que até hoje sempre sempre aprendo com você. Então, aí acho que primeiro era isso assim que eu queria falar, foi muito uma troca, assim, sempre é uma troca com você. E obrigado por isso, porque eu acho muito legal que você faz isso e não é só comigo, é com todo mundo praticamente passa por você, né, hoje em dia, assim. Seja da minha galera, galera anterior, mais nova, e eu acho que isso é muito foda, é muito da hora isso que você faz. E Eu sobre que o. agradeço. Eu que Ó, mas... agradeço, porque uma vez o Nenê, eu não quero te interromper, mantenha o seu raciocínio, por favor. Mas uma vez eu falei pro Nenê lá em 2001, sei lá. Eu comecei a tocar com o Nenê e eu não estava ligado exatamente quem era o Nenê e tal. E aí eu fui ver e tal, e eu já tinha ouvido discos com ele pra caramba e tal. E eu falei pra ele, pô, Nenê, é uma honra tocar com você, porque as coisas, né, eu sinto que você me propicia uma abertura muito grande. E aí ele falou pra mim, eu que tenho que estudar pra merecer tocar com vocês. Então, isso foi um aprendizado do caramba, porque o Nenê é um dos poucos caras que chegaram aos 70 anos e não estão dando uma de cacique, né? Você vê que o papo dele é reto
E não tem, nunca tem um papo de vinde a mim, saca? Uhum. Então, isso foi um aprendizado muito importante. Então, eu sinceramente, não só aproveitando o que o Nenê falou, mas eu agradeço muito porque é, todas essas pessoas que eu escolho conscientemente tocar junto, elas me fazem querer melhorar, sacou? Só isso. Em todos os sentidos. Entende? Até o tipo de como você se relaciona, porque você é um cara que tá com 29, é isso? 29. Mano, como você se relaciona já é diferente do que a minha geração. Então é aprendizado o tempo todo, pra mim. E eu fico esperto e é uma troca, eu sei que é uma troca. Eu aproveito coisas e de fato eu não tenho a pretensão nem de ensinar porra nenhuma, mas de liberar, sacou? De liberar e você se sentir validado e falar, eu posso ser quem eu sou, mano. Porque eu não É isso. senti isso tocando, sabe? Eu não senti exatamente isso tocando no começo. Existia muita censura, muita brincadeirinha tóxica, era uma merda. Só que aí eu fui sacando esse espaço com alguns caras. E o Nenê, obviamente, foi um deles, e o Arismar foi um deles também. E alguns caras da minha idade também, eu senti uma abertura no som. Fora, nem tanto. Então, eu quero realmente pegar as coisas das relações passadas, jogar o lixo fora e aproveitar só o que tem de bom, né? E eu só me beneficio tocando com o pessoal afim de música, né? Seja mais novo ou mais velho. Mas É. continue o seu raciocínio, por favor. Não, e isso que você falou é verdade. Inclusive, isso que você acabou de falar continua acontecendo, né? Ainda tem os nichos preconceituosos, ou nem preconceituosos, mas conceituosos, né? Eles têm um conceito que eles querem que você participe. E aí, se você É, não participa, enfim, e isso rola. E muitas vezes a gente trabalhando, você tem que vestir aquele conceito e ir lá fazer aquele trampo, depois você tira, né? Faz parte do trampo. claro, claro. Mas tocar com você sempre foi aquilo que não só com você, eu tô falando com você aqui, porque agora a gente tá junto aqui, mas tem muitas pessoas nesse lugar, né? Inclusive que a gente toca junto. Por exemplo, o Vinícius Chagas, o Maicon, Sim, enfim, sim. muitas pessoas. O Jonatas, que estava aqui semana passada, sei que ele compartilha desse sentimento, que tem os lugares que a gente, e os trabalhos que a gente tem que fazer determinada coisa, isso ou aquilo, mas a gente entrou nessa para tocar o som que a gente gosta, né? Que é o que rola quando eu toco com você. É por isso que a gente está aqui, né? Daí a gente precisa comer e tal, e tem esse lance. Mas o motivo real de eu estar aqui hoje é porque eu quero tocar esse som. E na verdade não foi assim desde o começo, né? Eu sempre fui atrás do som e ele foi mudando, né? O Fernandinho deu uma travada aí, mano. E agora? Agora voltou, voltou. Desculpa, só acabou quando você falou e vai mudando. E vai mudando. Antes era rock, aí depois, enfim, hoje em dia uma mistura de tudo um pouco. Eu não deixei de gostar de nada que eu sempre gostei, mas às vezes o som que eu prefiro fazer hoje em dia é voltado ao que vem do jazz e tal, mas não necessariamente com esse nome, enfim. E isso sempre foi, isso sempre rolou com você, de tocar o som pelo som, né? E não por outra qualquer coisa, né? E isso foi muito legal no começo. E que se estende até hoje. E daquilo que você falou da gente tocar na linguagem e fazer as coisas juntos, mas também além disso, às vezes rolam umas coisas que não tem necessariamente explicação, porque não é nem na linguagem, e eu também não estou tentando adivinhar o que você vai tocar, né? Muitas vezes a gente não está nem se olhando. Tá cada um olhando para um lugar e faz a mesma coisa junto. Eu acho que com o tempo eu tive uma época muito bitoladão, assim, estudar, né? E eu não deixei isso de lado, mas eu abri espaço para entrar uma outra coisa que é a convivência com as pessoas que você toca, né? Porque você tocar com elas e estudar
é metade do caminho, mas a outra metade é você conhecer essas pessoas, né? Gostar de tocar com elas, né? E acho que é a mesma. E é uma coisa que eu aprendi com você, é deixar a pessoa tocar do jeito que ela toca, e não eu ficar esperando que ela toque alguma coisa que eu quero ouvir, né? Total. Porque imagina, né, Fernandinho? Porque eu vejo os caras, por exemplo. Imagina, eu gravei o disco 1, 2 Trio. Aí acaba o trio e eu continuo tocando aquelas músicas. E eu fico catequizando as pessoas para falar: ah, ouve o disco aí, toca naquela onda. Bicho, isso para mim é a morte. E eu vi os caras fazendo isso. O cara gravou um disco instrumental lá, sei lá, no começo da década de 90, e ele fica ruminando aquela merda a vida inteira. Tudo bem que a música é atemporal, os temas a gente pode tocar o mesmo tema durante 10 anos. Mas tem um limite para isso. E eu sinto assim, se eu conheço gente nova, e se a pessoa está aberta, eu faço a pergunta: posso mandar uns temas? E aí eu componho sentindo aquele grupo ou aquela pessoa, saca? E eu vejo que isso faz com que a música prospere. Porque se eu fiz, mesmo se sair um negócio que é até diferente do que eu imaginava, mas se eu fiz um negócio pensando em tocar com você, mano, é outra história. Sim. Né? Então, eu gosto. Outro dia eu toquei, sei lá, Bom Dia, num troço que teve lá do Alvenaria, que eu ia tocar lá e obviamente teve que remarcar. Então eu amo as músicas, sou agradecido a qualquer período da minha vida, mas tem uma questão, né, mano? Que a música, ela tá viva. Ela é viva. Você pode até revisitar. Você vê que o Wayne Shorter vive fazendo rearranjo das músicas dele, saca? Mas eu gosto de revisitar também, mas tem uma coisa que é inevitável, que é a música ir pra frente, né? Sim. E esse lance de aceitar o outro do jeito que ele é, tocando, é difícil, né? É uma coisa que te falam sobre no começo, né? No começo, inclusive, as pessoas exigem várias coisas de você, naturalmente, assim, né? O professor ou o cara que você vai fazer um trampo. E aí você acaba se educando a querer fazer isso com os outros, né? E você conseguir abrir mão disso, eu acho que é um passo, assim, né? Porque não é que a outra situação deixa de existir. Muitas vezes eu tenho que ir lá e fazer do jeito que é, e tudo bem. O problema é quando você faz isso inconsciente, né? Você cobra ou é cobrado inconscientemente para preencher uma lacuna, né? Que não é por isso que a gente veio fazer o som, né? O som, na verdade, a gente veio fazer exatamente porque, não sei, não tem explicação, né? É o som, é a vontade de tocar, né? Não é para preencher alguma coisa, né? Claro. Bater um cartão lá, baterista de bebop, tem, sei lá. E eu vejo isso muito dos caras que vieram do trampo, por exemplo, o cara que tá trampando, eu não vou dizer nomes, tá? Mas o cara que tá trampando lá no restaurante, sob as chibatas, não é uma chibata só, né? São várias. É legal isso, e tá tudo bem. Eu já fiz isso, tem gente que faz ainda e vai fazer, e tem gente que vai fazer a vida inteira, e não tem problema. A grande questão é que eu tocava com gente que vinha daí, e, mano, parece que o cara tinha saído de uma embalagem a vácuo, entendeu? Saca? Sim. E aí eu falei, mano, toca o que você sente, vamos junto aqui, tá tudo bem. Mas E é tem caras. difícil fazer. Eu acho que assim, Desculpa. não é uma coisa simples de fazer, né? Quando a pessoa te fala isso, toca o que você está sentindo e você foi. É que assim, eu não fui a vida inteira, a minha vida musical inteira educado a fazer isso ou aquilo, né? Sempre foi bem livre. Eu estudei com a Vera, para quem não sabe, eu estudei com a Vera Figueiredo desde pequenininho, e ela sempre, tipo, bicho, ela sempre me deixou tocar, ela nunca me deixou com medo do instrumento, sabe? Aquela coisa assim.
Nossa, bicho, sentar na bateria sempre foi um negócio do caralho pra mim, assim. E, mas aí teve um período quando eu comecei a trampar que eu fiquei com medo, e entrei na faculdade, assim, e depois comecei a trabalhar, meio que na mesma época, e eu fiquei com medo do instrumento, sim. Aí tinha dois caras, né? Um que estudava, com medo do instrumento, e quando eu saía para tocar à noite, eu virava a chavinha, e até esses dois caras se misturarem, foi difícil. Só que tem gente que, eu vejo até, às vezes o cara vem fazer aula comigo e tal, ele só tem o cara assustado, né? Ele não tem o outro cara que eu tive a chance de ter, tipo, meu tio me inspirava a tocar, a Vera. Então, eu consegui, eu tinha isso, né? Mas, e eu tive que misturar esses dois caras. Agora, tem gente que só tem o medo, né? Aí é foda tirar isso da pessoa, né? Pra ela ter a liberdade de tocar o que quiser, né? Sim, é nessa situação, porque a liberação ela tem que começar de algum jeito, né, mano? Então eu percebo, sei lá, das vezes que eu percebi que o cara tava mais travado e achando que tocar comigo ia ser a mesma coisa que tocar num restaurante para fazer fundo musical para burguesada, ou seja, para quem for, ou seja, tocar na função de um limite artístico, né? Você pode ir com a música até aqui. Daqui para cima, não. Aí você fala, tá bom, quanto é? Mas quando você toca com os caras e a música é que manda, então a gente pode ir para todas as possibilidades, mas a música manda. Esse processo começa de algum lugar. E quando eu reparo isso, eu falo, mano, tá tudo bem. Toca o que você sente. E eu sei que é até assustador esse negócio, porque as pessoas não sabem lidar bem com a liberdade, né? Às vezes. Ou na maioria das vezes. Porque, para mim, a palavra-chave desse som não é liberdade só. É a palavra, uma das palavras mais chave do que liberdade é realização. Porque tem um negócio com a liberdade na música que, lógico, você tem que ter a liberdade, que é um paradoxo. Eu preciso ter a liberdade de só obedecer a música. É um paradoxo isso. Então, e eu não estou sendo filosófico para quem está entrando aí. Eu não ponho filosofia nos itens dos meus flyers de aula, como eu já vi alguém fazendo. Mas o que eu tô falando é muito prático, mano. O Stravinsky fala: quando eu sento para compor e o universo é o limite e tudo é possível, eu me sinto aterrorizado. Aí ele fala: porém, quando eu encontro um limite claro e definido, eu alcanço uma liberdade incrível. Então, antes da gente começar a tocar, tudo é possível. A partir da primeira nota que a gente tocou, essa primeira frase, e já aconteceu isso, essa primeira frase que a gente tocou, ou que apareceu no som, ela pode ser a última, depois de 1h30. Já aconteceu isso. Então, e não que tenha que ser assim, isso é o melhor, sem fechar possibilidades, mas o que eu acho interessante é isso, é a pessoa começar a perceber que ela sai de casa para ela sentir e tocar, e assim sucessivamente, né? Sim. E, e quando isso rola, que é difícil você deixar isso acontecer, né? Porque muitas vezes você quer comandar para onde ela necessariamente, para onde ela supostamente deveria ir, né? Porque você quer levar para onde você conhece, né? E a gente já viveu momentos no palco, eu sei que a gente já conversou sobre isso, de realmente fomos para outro lugar, porque ninguém tentou pilotar, ela foi sozinha, a gente só pegou carona, né? Opa, dá licença, deixa eu aproveitar isso aqui, que, que é, na verdade, um dos motivos da gente tocar, né? Se não o motivo, né? Só que é muito louco isso mesmo, tipo, ter coragem de deixar a música acontecer, né? Porque Sim, é muito mais fácil você arranjar tudo de cabo a rabo e sim. pegar um cara que vai obedecer tudo o que você faz do que não arranjar nada e falar,
Senhores, nos vemos no final e vamos junto, né? Pois Eu é. lembro, eu lembro lá no Cabu, bicho. Eu não lembro se era o Migoto ou o Richard Metairon, porque eles iam, que eu me lembro, assim, sempre ia um e o outro, ia um e o outro. Então, nesse dia eu não lembro quem era. Mas eu lembro que vocês estavam tocando Fantasy in D do Cedar Walton. E aí vocês pararam no final lá no. Pam, pam, pam. Tan, tan. E, bicho, vocês ficaram uns 15 minutos lá, só no, depois que a música acabou. Eu achei aquilo demais, bicho. A hora que acabou, eu falei, não, por favor. Mas também a hora que acabou foi a hora que tinha que acabar, assim. Eu lembro que eu fiquei impressionado, porque eu tava acostumado com, ó, aí vai duas vezes o fim, para dar bim, acabou, né? Aí você vê os caras acabando a música durante 15 minutos, 12 que fosse. Puto, foda, muito legal. Destravar a cabeça mesmo. Assim, você vai ver o som. Eu agradeço ter visto sons assim, e vi muitos outros no Jazz nos Fundos, no São Cristóvão, vi som pra caramba, naquela época o septeto tocava. Enfim, de você ver que as coisas acontecendo de fato, e não como é que é, um laboratório, né? Ah, vamos colocar 2 gramas de música com 2 gramas de arranjo, e, tipo, não sei, tem nada, vamos lá sentar e tocar, né? Ainda bem que eu fui fazer isso logo, assim, eu já comecei a trabalhar e ver som, né? Que Sim. foi um amigo meu que falou pra mim, porque eu lembro que o começo, assim, eu ia bater pra caramba, mas quando eu entrei na idade, que comecei a me ligar, eu lembro das coisas, e assim, tem muito Fernandinho, deu uma sentido. cortada aí, mano. Deu uma cortada agora Travou, né? geral aí. Voltou? Fala depois do São Cristóvão, que você falou que começou a. Teve a sorte de começar a trampar e já assistindo o som. Isso, porque um amigo meu me ensinou, na época, um amigo meu guitarrista, o Caio Fiune, eu lembro que estudava as coisas e as coisas não faziam muito sentido, assim, o que eu estava estudando, com o que eu queria tocar, sei lá, bicho, não tava legal. Aí ele falou, bicho, você sai pra ver som pelo menos uma vez por semana? Falei, não. Aí ele falou, então, mano, vamos começar. Aí eu lembro que, de repente, uma época eu tinha que escolher se eu ia segunda-feira no Males ou no São Cristóvão, porque tinha som segunda, quarta, quinta, sexta, sábado, enfim. Aí realmente minha cabeça abriu pra caramba, até de tocar com os outros, tudo. Quando você vai ver som ao vivo, a cabeça muda. Tudo faz mais sentido, né? Quando você vê, mas também depende de quem você vai ver tocando ao vivo, né? Mas enfim. É engraçado porque parece que quanto maior o cachê, mais presa a música fica. E eu não estou estabelecendo uma regra, eu estou falando de uma observação. É. Quando eu comecei a ver isso acontecer com outros caras, eu falei, eu quero que se dane quando for tocar Sesc Festival, bicho. Nós vamos tocar como se fosse um boteco. Então, eu vejo muito esse negócio da produção, né? O cara toca na noite e tá um puta tesão. Aí você fala, pô, aí pinta um show maior e o cara faz uma diferença. Claro que o Algema. sistema quer isso. O sistema quer isso, né? O sistema quer que o cara chega lá e faz um show especialmente para aquela data, para aquele lugar. E isso para mim não é obedecer à música. Eu acho que quando você sente a música, o homem não manda mais nela. Nem quem tá tocando manda. Mano, eu tenho uma observação de uma professora de yoga minha, que ela é astróloga também. E ela falou uma vez pra mim, a pessoa que quer ter muito controle pode rolar um mal de Parkinson depois. Pode E ela crer. me falou, meu pai, ela me contou, meu pai era super controlador, mal de Parkinson. Porque a doença, ela não surge só de uma circunstância, você constrói a doença, né? E, mano, quando ela me falou isso, eu achei do cacete, porque tinha a ver com o que eu tava sentindo em relação à música. Enfim, já tava tocando fazia tempo e tal, mas
isso confirmou um monte de coisa, tipo, não dá, não controle a música. Não controle, mas nunca. Eu fiz um show no... Teve um Sesc Pinheiros aí. Olha essa história, eu acho que eu já te contei, mas acho que é legal compartilhar. Era um projeto chamado Feito na Hora. Ora, não precisa nem me dar o release do projeto. Feito na hora, muito obrigado, já saquei. Aí foi eu, Giba Pinto e o Zé Eduardo Nazário. Quando eu pus os pés no teatro e falei boa tarde para um técnico, ele falou para mim, vixe, feito na hora, mas todo mundo fica aqui ensaiando a tarde inteira. Olha a cabeça do músico. Porque é Sesc, temos que apresentar um produto bem acabado, né? Com essa cabeça de produto mesmo. E vamos fazer menos solos, tá? Para tocar mais temas. É nojento, cara. É aí que a música vai pro ralo. Então, nesse show eu lembro que eu puxava um treco e virou a última música foi uma balada. E antes teve de tudo. Eu não lembro de nada que aconteceu exatamente. Mas, mano... Geralmente é assim, né? Quando o som rola, você não lembra exatamente, né? Tem que filmar, que senão você não sabe. Mas sabe o que é engraçado, Fernandinho? Você sabe disso. Você não lembra exatamente do que rolou, mas aquilo fica aqui, ó. Sim. Fica. Claro, teve outros sons também, porque depois que eu me liguei desse negócio, mano... quanto que é? Quando vai ser? E aí você vê que é uma puta produção, aí beleza, mas o método é o mesmo. Deu uma travada aí, mano. Só repetindo aqui. Quando você vê que a produção é grande, vai ser uma responsa esse show, legal, mas o processo é o mesmo. O processo pra mim sempre foi eu chegar pros caras e falar, você sabe tal música? Sim. Pá! Acabou. Ou então a gente vai tocar um som que a gente tocou pra cacete, eu não preciso falar nada. Eu começo de algum lugar e entro na música de algum jeito, você já sabe onde eu tô. Então, eu sinto falta disso, porque com os shows grandes que eu ia ver, você vê as pessoas tocando bem, mas parece um relato de um amigo meu, de um aluno meu, na verdade, que é meu amigo. Ele falou assim, eu queria ver fulano e fulano tocar, e aí pintou uma data que eles iam estar lá. Eu falei, legal. Ele falou, aí eu fui, e eu só assistindo o cara. Aí ele falou, eu fui, e eu não senti nada. Já aconteceu então, com falou, os caras só... Oi? Eu já fui ver som também, esperando ver tudo acontecer. Você chega lá, puta, o disco é meio melhor, né? É lógico, lógico. Então, eu acho que essas coisas começaram a provar para mim que a música, ela precisa mandar. E outra, só mais um dado. Eu lembro que eu ia no Supremo, às vezes, ver os caras tocar, e aí eu via o som, tava legal, mas era meio rígido. Chegava no final, os caras falaram, vamos tocar um João Donato aqui de bis. E era um tesão. Aí eu falei, eu quero que meus temas sejam esse. Sim, pode crer. Sim. Esse negócio de deixar a música em primeiro lugar, eu lembro de aprender uma lição comigo mesmo e com a bateria e com a música em canja. Eu lembro de, sei lá, as 3, 4, 6, não sei, primeiras canjas, de fato, as primeiras assim que eu dei, ficava estudando a semana inteira. Aí estudava a frase de não sei o que, tal, andamento tal, ficava pensando as músicas que eu ia falar na canja, né, ou quais que podia ser que falassem para eu saber tal. Aí chegava sábado, hoje eu tô pronto para dar uma canja. Aí vou lá, tal, cruza, erra, puxa andamento para trás, puxa andamento para frente. Aí, próxima. Não, agora eu vou resolver isso aí, estuda, tal, não sei o quê. Chega no dia de novo, hoje eu tô pronto. Aí vai lá,
se ferra outra vez aí, mais uma, bicho, fiz isso umas 4, 6 vezes, sei lá, achando que eu tinha que estudar mais e ter mais coisas embaixo da mão. Aí um dia eu lembro de falar assim, não, tudo bem, hoje eu vou dar uma canja, mas eu não vou fazer nada, eu não vou nem estudar hoje. Tchau, eu vou sentar lá, a música que falarem eu vou tocar e tanto faz, bicho. Foi a primeira canja boa que eu dei na minha vida. Aí eu falei, eu não vou nunca mais querer tocar nada. Eu vou sentar sem vontade nenhuma, sem assim, não vontade, sem desejo de tocar algo e deixar o que for acontecer rolar. Eu aprendi assim que a música manda. Tipo, eu tentava mandar nela, bicho, só me ferrava, bicho. Mano, esse exemplo é perfeito, porque quando eu comecei a sair por aí também, querer começar a tocar, era um desastre. Porque, porque fora isso que você falou, que é o que. Meu, se você conhece só uma realidade, você vai contar só com ela. Só que a partir do momento que você vai ao vivo e você se ferrou, você fala: peraí, agora eu estou me confrontando com outra realidade, como é que eu vou proceder? Né? É. E fora isso, mano, eu lembro que uma das primeiras canjas que eu dei no Sanja foi uma das coisas mais tóxicas. É como se eu estivesse entrando num presídio. É, já dei essas canjas também. Eu não vou, eu não vou citar nem nomes e nem a situação, porque, mas eu lembro muito bem, mano, muito bem, o terror que um cara fez. E sabe o que é engraçado? Esse cara não existe mais, né? Você nunca ouviu falar mais do cara. Mas eu fiquei olhando assim, e eu não tenho mágoa nem porra nenhuma, eu só aprendi a como não fazer. Mano, a partir desse dia, eu comecei a imaginar, bom, o dia que eu estiver tocando e alguém, e o cara mais novo vier da canja, eu preciso deixar esse cara máxima vontade, porque ele já vai se ferrar. É, sim. Ele vai se ferrar por ele mesmo. Então eu preciso liberar o meu lado. Então, qual é a primeira pergunta que eu faço para os caras? O que você quer tocar? Sim. É, e é isso Aí mesmo, eu sempre me senti à vontade em dar canja com você, acho que é exatamente por causa disso aí, né? Enfim, eu gostava de me enfiar numas roubadas e dar canja nos lugares cheio de gente querendo me derrubar e tal, e eu queria fazer isso. Mas realmente é bem mais difícil quando você ainda não tem jogo de cintura, né, bicho? claro, claro. Ó o Meneghetti, tá falando de mim? Lógico que eu tô falando de você, Meneghetti, filho da mãe. É, só uma pausa rápida. Eu tô brincando, Meneghetti, seu lindo. Eu agradeço a todo mundo que tá aí. Às vezes essas lives a gente interage com o pessoal que manda pergunta, às vezes não. Eu acho que a gente precisa deixar a conversa fluir. E porque, né, eu vi uma entrevista de um cara, porra, era uma entrevista boa pra cacete. Só que aí o cara que estava entrevistando, ele parava toda hora. Olha, inclusive, ele queria fazer um link sem sentido com as perguntas que estavam rolando. Ele falava, inclusive, isso que você falou é interessante, porque o fulano está perguntando agora aqui, e não tinha nada a ver com o que o cara tinha falado. Então, nesse vídeo eu aprendi a como não fazer. Então, ó, muito obrigado a cada um de vocês que está aí, hein? São bem-vindos sempre, é um grande prazer. E é um grande prazer estar aqui com o Fernandinho. E seguimos aí. Ô, Fernando, e você mantém uma rotina de estudo também, como todo mundo que respeita e ama a música, né? Cada um faz de um jeito, né? Se alguém for perguntar exatamente como eu estudo, talvez no final a pessoa vai falar que é caos. Mas, mas eu vejo a sua disciplina, ela aparece de um jeito positivo no que você faz. Porque eu tô falando em termos de fluidez, saca? E ultimamente, por exemplo, eu comecei a... Tipo, tem você que andou fazendo esses workshops ultimamente, e tem o Bruno Tesli que tem lá um curso de rudimentos, e eu me influencio muito por isso, porque eu falo, quais seriam os meus rudimentos, saca?
E aí eu comecei a pensar uma coisa assim, quando eu faço exercício de palheta, se eu faço ele junto com as notas aqui na mão esquerda, não é um exercício só de palheta, é um exercício de coordenação. Uhum. Então eu comecei a falar, eu vou fazer um exercício de palheta mesmo. Então eu comecei a fazer é, é, tipo, 4 palhetadas numa corda, 3 na outra e 2 na outra. Eu só me ferro fazendo isso. Mas isso me trouxe alguma coisa diferente, porque ajudou na resistência, sacou? E na precisão também. Então eu fico vendo que como os meus amigos que tocam outro instrumento estudam. Porque, mano, se as minhas influências são de outros instrumentos, na grande maioria das vezes, é, elas continuam assim. Só Sim. que eu tenho a sorte de ter os caras que tocam comigo e eu pego essas coisas de alguma forma dele, não muito literal, entendeu? Mas eu acho isso legal pra caramba, porque a busca de cada um acaba influenciando na busca do outro. E eu tô falando mesmo de estudo agora. É, o jeito que eu estudei durante muito tempo sempre foi caótico, assim, né? Tocava junto com gravação, aí ficava fazendo um e um louco, aí fazia paradido, aí depois tocava junto com gravação tal, até que eu conheci o Edu, né? O Edu, meu professor Edu Ribeiro, e ele me ensinou muito a organizar o estudo, assim. Eu costumo dizer que uma das coisas que o Edu mais me ensinou foi a estudar, mais do que Ah, tipo, mesmo que se eu quiser aprender uma coisa nova hoje em dia, eu posso seguir aquele passo a passo que ele me deu com qualquer assunto, entendeu? Ele me ensinou além do assunto, né? Como você desenvolver qualquer coisa. Então, isso foi muito bom para sim, organizar o meu próprio estudo, assim. Eu já tive sim. época de estudar muito mais técnica do que outra coisa. Hoje, técnica no sentido assim de ficar fazendo um em um, assim, na borracha e tal, eu faço menos. Só que eu estudo muito técnica, por exemplo, ao invés de eu fazer um em um na borracha, eu boto aqui, sei lá, 120, 115 e fico estudando samba, lendo alguma coisa na mão esquerda, assim, que isso dá uma resistência do caramba. Então, não é um estudo de técnica por si só, mas é a mesma coisa, né? Só que com o instrumento inteiro, né? É, Ah, eu esses últimos tempos eu peguei, falando assim especificamente do que eu estou fazendo esses tempos, eu sempre faço isso assim de resistência, tocar um samba a 115 BPM, 120, enfim, sempre tentando uhum, aumentar assim, vamos supor, 110 eu consigo ficar o tempo que você quiser, tocando 110. Então eu vou a sim, 115 que eu não consigo, e aí amanhã é 118, e todo dia eu estudo isso, assim. Aí estudo coisa pro pé direito também, que a gente usa muito batera, né, bumbo, então... Aí esses são os dois estudos de técnica, mas sempre com a bateria inteira, assim, né? Nunca só vou estudar pé direito, nunca só o pé direito aqui, né? Eu sempre com o resto da bateria junto para não desequilibrar nada. E aí, os últimos dias, assim, eu peguei esse mês, peguei com o Paulão, sabe Paulo Almeida? sim, Batera. Paulão. Peguei uns estudos com ele, bicho, de uns grooves em 5, em 7, com um monte de coisa sobreposta, assim, tipo, a mão tá tocando em 6, o chimbal em 5, o bumbo toca 5 sobre não sei, enfim, e aí se encontra a cada 4 compassos, que por si, só de você conseguir tocar isso já é assim, é uma vitória, porque é muito difícil mesmo de coordenação. Aí a gente estava Uhum. falando disso, assim, mas para que serve, né? Aquela pergunta imbecil do cara que não quer estudar e fica falando, não, mas na real não serve para nada, né? Serve para você tocar a bateria. Mas Pois assim, é. rola um lance rola um lance de presença. Porque eu tava aqui e eu tava puto com o estudo, porque essa coordenação, parece que você nunca tocou bateria na vida, porque tá cada membro fazendo um negócio, você fica meio, né, e não consegue executar. Aí eu fiquei bravo mesmo, assim, fora do sério. E mandei uma mensagem. Travou aí? Travou? Ó, Fernandinho, deu uma cortada aí. Só volta 10 segundos aí. Eu percebi. Tá rolando? Travou. Eu percebi Não, a agora travada. voltou.
Eu percebi que travou. Aí eu mandei uma mensagem pro Paulão na hora. Falei, puta, bicho, esse estudo tá me deixando maluco, mano. Nossa, tô ficando puto. Aí ele falou que o cara que ensinou ele, esses estudos, tá travando ainda? Não, 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 tá, relax. O cara que ensinou pra ele esses estudos, falou pra quando você conseguir fazer um pouquinho, você faz ele um pouco, e muda os sentimentos que você tá tocando esse negócio. Então você vai tá com raiva? Então toca com raiva. Só que toca mesmo. Porque é impossível você tocar esse groove sem estar concentrado. Sabe aquela viajadinha que você dá assim? Ah, o que eu vou fazer? Você já erra. Então ele te mantém super presente no instrumento e no momento. E aí depois que você consegue passar um tempo, ele fala, troca o sentimento. O Salomão tá falando que porque eu sumi de sério, é isso mesmo. Ele, troca o sentimento, agora toca com calma. Aí toca feliz. Enfim. E é muito louco como esse estudo desses grooves, ele proporciona concentração no resto das coisas. E até num período meio de doideira, assim, pandemia e tal, é como uma meditação mesmo. E aí eu lembro daquilo que você falou do Sonny Rollins uma vez, que ele foi para a Índia para aprender meditação e tal. E aí o guru falou para ele, né? Você é um músico de jazz, né? Como é que é essa história? É, ele foi para um ashram na Índia e depois de um tempo que ele estava lá, tipo uma semana, ele chegou pro guru lá e falou: Olha, eu tô gostando muito daqui, mas eu não consigo meditar. Aí o cara falou para ele: Mas você é músico, você não precisa meditar, você medita quando você tá tocando. É. É uma Isso. meditação dinâmica, porque você volta no que interessa. Então, na meditação mesmo, você volta no silêncio, ou sei lá, ou no mantra, não sei. Na música, você volta no que você estava dizendo, né? Sim, Vem um pensamento aleatório e ele vai vir, só que sim. você se mantém no fluxo, sem brigar com a mente, e volta Até o na melodia. Até o Paulão deu a dica de assim, porque eu tava tocando lendo a parte do groove, né? Aí ele falou assim, bicho, quando você perceber que você já decorou e que você tá lendo só pra não errar, para de ler. Bicho, aí você para de ler, começa de novo o mesmo problema de você não conseguir tocar porque você fica se desconcentrando, né? Aí ele falou de meditação, assim, de olhar para um ponto fixo e tal. Eu comecei a fechar o olho, aí o groove sai, bicho. Zé, eu vou até mostrar o groove aqui, só porque ele é embaçado. Vê se dá pra ouvir aí. Mostra aí, mostra aí. Ele é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 por 8. É um ciclo de 7, 5 pequenininho. Um, dois, três, assim. Quando eu tenho assim, quando eu tenho assim, quando eu tenho assim. Agora parece fácil, mas puta merda. E a mão direita em outra aqui, né? Tim, 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 tim. Esse. Foda. Outra coisa que eu acho legal do Sonny Rollins é que ele tava lá no site dele, Sony, o que você estuda? E ele fala, tudo, né? Então, cada instrumento tem suas coisas, né? E suas lendas urbanas também. E a guitarra tem pra cacete, né, mano? A guitarra tem agora uns caras falando que você estudar escala é uma coisa que vai te deixar burro. E aí eu fico só assistindo isso. É preconceito pra cá, pra lá, né? E Sim, quando alguém fala, quando alguém vem com um papo assim, não faça isso, eu prefiro eu ir lá e fazer e ver se serve pra mim. sim. Né? Eu nunca gostei muito desse negócio, tipo, tá todo mundo fazendo. E tem muito isso, né, mano, na música. E então é legal isso, né? Você falar um pouco do que você tá fazendo e tal, e que inspira, isso sempre me inspirou, saca? E assim como
Deixa eu ver quanto falta aqui. Daqui 5 minutos acho que vai derrubar a live, mano. E uma coisa que eu acho interessante de ver, quando você tá tocando com um amigo, uma pessoa que você toca junto, uma amiga, e você vê que a pessoa tá tocando melhor, e que ela tá no caminho dela, é muito inspirador, saca? Talvez seja essa uma das coisas que me faz manter observando as pessoas que estão aparecendo e chamar as pessoas e tal, porque renova demais, saca? Renova demais. E você vê uma pessoa que você tá convivendo e ela tá tocando cada vez melhor e é engraçado, né, mano, que a pessoa não faz assim, ó, uá, não é um gráfico assim. É uma melhora, as pessoas que amam e respeitam a música, elas estão numa melhora constante. Tem até Isso aquela é bonito frase, de ver, né? porque não tem saltos, né? Tem até aquele ditado, né? Que é na música ou você tá melhorando ou você tá piorando, né? Mas é sempre gradual, né? Nunca de uma vez. Exato. E eu acho que as pessoas têm a ilusão de que elas vão fazer um curso X e vão ter isso. Acho que isso é sempre vendido, né? As pessoas sempre vendem que vai ter uma coisa assim. Tá bom, né? Parece aquelas propagandas de Viagra, né? Sim. É. Não, quando você tá tranquilo, você deixa que a música é um crescimento mais para a natureza do que para o botão on-off, né? Sim. Tipo, a árvore não vai crescer se você apertar o on. Ela vai demorar sei lá quantos anos. E eu nessa pressa aí, num período, desenvolvi uma tendinite querendo alcançar em 3 meses um negócio de 3 anos e me machuquei. Então tem que até tomar cuidado para a gente não explodir nosso próprio limite nessa. Porque Sim. até esse negócio de tipo, já tá acabando a live? Vai dar 2 Não, minutos. só tô vendo aqui. Não, acho que Ou vai acabar daqui uns esse 2, negócio de se 3 minutos. manter esse negócio de se manter produtivo, assim, eu sempre tento não puxar o meu próprio limite, principalmente depois disso. Eu tive tendinite com 19 anos. Então, eu aprendi a não ter pressa. Na verdade, é um processo, desde os 19, né? Mas eu tento nunca me exigir demais. Se naquele dia eu não tô com cabeça para estudar, eu vou lá, vou estudar 1 horinha e vou embora. Ah, eu queria estudar 4, mas eu vou estudar uma sozinha só para bater o cartão lá, e é isso. Aí eu vou ver filme. Do mesmo jeito que vai ter Lógico. dia que eu vou querer estudar 9 horas. E eu tento sempre Exato. me respeitar nesse sentido, do mesmo jeito que respeitar meu corpo e respeitar meu amigo, né? Tipo, não exigir. Claro. Às vezes é mais inteligente fazer isso, né? Total. Total. Porque a música, ela está mais para a natureza do que para o homem sintético. Se o homem fala, eu quero produzir o tempo todo, vai lá. Vai lá. Depois você me avisa o que vai acontecer, ou eu vou ficar sabendo. Mas É, a natureza tem dia que chove pra cacete, não dá pra você fazer nada num lugar. E aí você é, fica de boa. Aí tem dia que é um sol maravilhoso, que você vai sair, vai fazer tudo. Mas a natureza mostra pra gente um monte de coisa, né, mano? E eu ouvi alguém dizer, que eu achei muito profundo isso, que a música é regida pelas leis da natureza e não do sim. homem, né? Mano, vamos encerrar aqui pra começar uma outra que vai cortar essa porra. Beleza. Gente, vamos pra outra agora. Vou entrar já, peraí. Fazer mais um pouquinho aí, porque Para depois eu vou ter que dar finalizar. uma aula. Nós. Yes.